Várias ações e campanhas têm sido feitas por diversas instituições, a exemplo do Ministério Público Brasileiro, para combater a corrupção e conscientizar as pessoas sobre as consequências nefastas desse crime. Para falar sobre esse assunto e também sobre a importância dos portais da transparência, recebemos em nosso estúdio o coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Clístenes Holanda. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, na sua opinião, a corrupção é um problema cultural em nosso país? Como é que ele se manifesta? Não há dúvidas, Cristina, de que a corrupção é um fenômeno cultural na sociedade brasileira. E isso ocorre porque, desde a colonização, que as nossas gerações elas passam por um processo corrompido de formação de suas personalidades, de seus caráter, do caráter das pessoas. Ora, a criança chega, acompanha, por exemplo, o seu pai, e o pai para numa blitz policial e oferece uma propina ao guarda. A criança acompanha a sua mãe numa agência bancária e ela fura aquela fila. A criança chega em casa, o jovem chega e vê o seu irmão, que é universitário, preparando uma cola para levar para a prova na faculdade. Então, essas questões que aparentemente são simples e que são banais, não é? Elas, ao longo dos tempos, elas foram sendo vistas pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, como algo normal, algo corriqueiro, quando na verdade não é. Então, essa criança que cresceu vendo tudo isso como algo normal, como algo natural, é aquele prefeito que mais adiante vai, sem o menor pudor, sem o menor escrúpulo, vai desviar recursos que estariam destinados à saúde, à educação, à segurança pública, em proveito próprio. E é daí que nasce o fenômeno da corrupção. A corrupção ela é enraizada na nossa cultura, ela é generalizada justamente por conta dessa noção deturpada de que essa microcorrupção, esses pequenos atos do dia a dia, não é, que as pessoas deixam acontecer ou se envolvem, passam como sendo algo normal, algo aceitável, quando na verdade isso devia ser combatido, não é? As crianças, as nossas futuras gerações devem começar desde já a entender, a verem nesses atos algo reprovável e não algo aceitável, comum, normal. Uhum. Na sua opinião, esse crime de corrupção, ele deveria ser hediondo? Defendo, não é, essa tese. O projeto do senador Pedro Taques já foi aprovado no Senado, não é, transformando, criminalizando como crimes hediondos a corrupção ativa, a corrupção passiva, o peculato, a concussão e outros crimes contra a administração pública. Ainda está pendente de julgamento na Câmara dos Deputados, mas não há dúvidas de que a corrupção, em qualquer de suas modalidades, em qualquer de suas formas, tem a natureza de crime hediondo. Ora, quais são os crimes hediondos que nós conhecemos? O homicídio qualificado, o estupro, o latrocínio, o sequestro, crimes de alta reprovabilidade, não é? E não pode haver maior reprovabilidade do que a conduta daquele que, ao invés de aplicar recursos na saúde, na educação, na segurança, em favor da população, da sociedade, desvia ou se apropria, não é, em benefício seu ou de seus parentes ou quem ele queira beneficiar, se apropria de recursos públicos. Então comete, sem dúvida nenhuma, um crime de natureza hedionda. Se tornar hediondo, o que muda? O crime hediondo, além de uma penação mais rigorosa, ele elimina algumas possibilidades de benefícios, tanto na questão do cumprimento da pena, né, benefícios na progressão, a impossibilidade de obtenção de benefícios que são mais comuns para outros crimes. Uhum. Em sua opinião, as leis hoje existentes no país, elas são eficazes no combate à corrupção? Cristina, eu costumo dizer que nós não temos carência de leis, não é? Muito pelo contrário, nós temos excesso de leis, nós temos inúmeras leis que tratam do combate à corrupção. Nós temos aí o Código Penal, que criminaliza as condutas, nós temos a Lei de Improbidade Administrativa, que é uma lei também extremamente importante no combate à corrupção. Nós temos leis como a Lei de Responsabilidade Fiscal,
a Lei da Transparência, mais recentemente, agora em 2011, a Lei de Acesso à Informação. Enfim, nós temos um cabedal de leis, um conjunto, um arcabouço legislativo muito consistente. E temos leis avançadas, inclusive, leis que são copiadas pelo mundo inteiro no sentido de combater a corrupção. Então, não é na falta de leis que está o problema da corrupção, não é? Da reincidência dos atos de corrupção. Na verdade, na minha ótica, o que está faltando é a efetiva implementação e aplicação concreta dessas leis, das sanções que são previstas nessas leis. Nesse sentido, nós temos recentemente a aprovação da Lei Complementar 131/2009, que obriga os municípios, o Estado e a União a criarem os portais da transparência. Qual a importância dessa lei e ela vem sendo cumprida? Veja, Cristina, a Lei Complementar 131/09, que é a Lei da Transparência, ela enfatizou, não é? Ela potencializou o que a Constituição Federal e o que a Lei de Responsabilidade Fiscal já exigiam e já cobravam do gestor, que é a transparência. A transparência nós entendemos que é a principal forma de prevenção da prática de atos de corrupção. O gestor que torna a sua administração transparente, ele está muito menos sujeito, não é, à prática de atos de corrupção. Então, a Lei de Transparência, ela passou a exigir que toda e qualquer gestão, em qualquer nível, estadual, federal, municipal, ela disponibilize para acesso de todo e qualquer cidadão, de qualquer pessoa na internet, os dados da gestão, né? Então, todos os dados relacionados a receitas, despesas, convênios, licitações, enfim, todos os atos, não é, da administração pública, eles precisam estar disponibilizados na internet para que todo e qualquer cidadão possa ter acesso, consultar, fiscalizar, acompanhar, não é, a prática desses atos administrativos. E, infelizmente, é uma lei que, pelo que nós estamos acompanhando, não vem sendo ainda cumprida na sua integralidade, não é? Os municípios ainda não estão dando plena efetividade ao que a Lei da Transparência exige e determina. Recentemente, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, o FOCO, do qual o Ministério Público faz parte, divulgou um ranking sobre a situação dos municípios paraibanos em relação ao cumprimento da lei que cria os portais da transparência. Quais os resultados que vocês obtiveram e qual a avaliação que o senhor faz sobre essa situação? A Lei da Transparência ela é de 2009 e ela estabeleceu alguns prazos de cumprimento daquilo que ela exigia. Todos os prazos já se esgotaram em maio deste ano. Então, desde maio deste ano, todos os municípios do Brasil, sem exceção, precisam ter portais de transparência e precisam disponibilizar nesses portais as informações da gestão. Em maio deste ano, o FOCO divulgou um ranking com os 10 maiores municípios, né, em relação ao cumprimento da Lei da Transparência. E agora, mais recentemente, nós decidimos avançar um pouco e estender esse ranking a todo o Estado. Então, realmente, foi um trabalho árduo, foi um trabalho de muito esforço, mas nós conseguimos avaliar os 223, os portais de 223 municípios da Paraíba e estabelecemos aquele ranking que foi divulgado recentemente. Pelo ranking, pode-se ver o quanto os municípios não estão cumprindo a Lei da Transparência, não é? Chegamos a números que demonstram que vários municípios sequer possuem portais de transparência e outros que não estão cumprindo na íntegra as disposições da lei. A gente tem algum município paraibano que cumpre a lei na íntegra? Integralmente não há nenhum município atendendo a todas as exigências da Lei da Transparência. E é em razão disso que nós convocamos todos os promotores de defesa do patrimônio público da Paraíba e repassamos a esses promotores o ranking, né, toda a relação, repassamos a cada um deles um relatório diagnóstico de cada uma das prefeituras, dos portais de cada uma das prefeituras e um kit de transparência que contém
tudo que é necessário para o promotor para que ele possa adotar as providências em suas promotorias no sentido da efetividade dessa lei. O senhor falou dessa dificuldade que os municípios têm em cumprir essa lei. Quais são os fatores que levam os municípios a descumprirem? Cristina, as alegações são várias, né? Mas nós entendemos que não há razão plausível para que o município hoje não disponibilize os dados nos portais de transparência. Não se justifica hoje que uma prefeitura, por menor que seja, pelo menor porte que ostente, não tenha um portal de transparência, não tenha um site em que constem as informações da gestão. Isso não é de um custo elevado, não é? Tecnicamente falando, operacionalmente falando, não há maiores dificuldades. Os escritórios de contabilidade que prestam consultorias e assessorias às prefeituras já estão capacitados e habilitados. Vários desses escritórios já trabalham com esse tipo de disponibilização dos dados na internet. Enfim, nada justifica o descumprimento. Então, a prefeitura ela tem, por força de lei, não é, o dever de se organizar, tanto do ponto de vista da informática, da estrutura técnica, quanto do ponto de vista contábil, para que possa disponibilizar esses dados, não é, da forma como a lei exige e determina. E o que acontece com o gestor e com o município que não cumprir a lei? A própria lei prevê a possibilidade da suspensão das chamadas transferências voluntárias, não é, que são aqueles recursos que são repassados de um ente público para outro, da União para os estados e municípios ou dos estados para os municípios. Então, na hipótese do descumprimento, a própria lei prevê que ocorra a suspensão dessas transferências e aí o município vai ficar impossibilitado de executar programas, convênios que ele celebra normalmente com o governo federal. Esses convênios eles ficam suspensos sem poder serem implementados nos municípios. Uma das leis que o senhor mencionou como eficaz no combate à corrupção é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que mudou com a vigência dessa lei? A Lei de Responsabilidade Fiscal ela data de 2000 e ela representou um verdadeiro marco na história, né, da gestão pública brasileira. A lei de Responsabilidade Fiscal ela se assenta num tripé: planejamento orçamentário, transparência na gestão e controle dos gastos. Então, todo e qualquer gestor hoje, por força do que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu, ele precisa se planejar orçamentariamente, ele precisa ter transparência nos atos da gestão e ele precisa ter controle nas despesas. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu limites de gastos, estabeleceu limites, não é, para o gestor. Antigamente, nós víamos descalabros na gestão porque o gestor não tinha limites. Não é? A Lei de Responsabilidade Fiscal ela introduziu no ordenamento jurídico a necessidade do equilíbrio orçamentário e financeiro para as gestões. E isso gerou realmente, foi um avanço enorme na questão da gestão pública, né? E a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós pudemos perceber realmente uma diminuição, não é? no descontrole administrativo que nós tínhamos antes da entrada em vigor da lei. E também nos níveis de corrupção? Também é uma consequência. Não é? Onde há transparência, quanto maior a transparência, quanto maior o controle, quanto maior o planejamento, menores os índices de práticas de atos de corrupção. Do dinheiro desviado com corrupção, quanto o Estado, a União, Estados, municípios conseguem reaver? Cristina, estima-se hoje que algo em torno de 1 a 5%, não mais do que isso. O que é um índice, infelizmente, baixíssimo, não é? de recuperação do que é desviado pela corrupção no Brasil. A Advocacia Geral da União ela tem uma meta, que eu considero uma meta ousada, para até 2016 recuperar em torno de 25% do que é desviado dos recursos da União. Espero que possamos alcançar, mas ainda que nós considerássemos como uma meta possível e ainda que se alcance, nós estamos falando de 1/4 do que é desviado. Existe estimativa de quanto que o Brasil perde com a corrupção? Bilhões de reais. Para que você tenha uma ideia, aquele
caso que ficou conhecidíssimo do TRT de São Paulo, do juiz Nicolau, né? Até hoje ainda não conseguimos repatriar, quer dizer, trazer do exterior, de volta do exterior, bilhões de reais que foram desviados. Então, é uma fortuna. Quais os entraves que colaboram para isso? Inúmeros entraves, Cristina. A falta de estrutura do sistema, né, brasileiro, a morosidade da justiça, né, a dificuldade na celebração de acordos internacionais para que esses recursos possam ser repatriados, enfim, um conjunto de fatores, né, que terminam contribuindo para que a corrupção prevaleça, né, para que a corrupção saia vencedora. É uma luta diária nossa, dos órgãos de controle, dos órgãos repressivos, no sentido de combatê-la. E, infelizmente, ainda é uma das grandes dificuldades a falta de estrutura dos órgãos, né? Eu costumo comparar com o combate ao crime organizado. Nós temos verdadeiras quadrilhas, né, que sentam e tomam posse dos gabinetes do poder, né, e a partir daí passam a praticar atos de corrupção, desvios de recursos, enfim. E os órgãos têm que cada vez mais aprimorarem suas estruturas, suas técnicas, tanto a polícia na investigação, o Ministério Público nas ações, o Judiciário no julgamento dessas ações e na aplicação com rigor das sanções que são previstas na legislação. Para finalizar, gostaria que o senhor explicasse para o telespectador de que forma que o cidadão pode ajudar no combate à corrupção. O cidadão tem um papel fundamental no combate à corrupção. Acho que duas linhas devem ser tomadas como linhas mestras dessa atuação do cidadão. A primeira é em casa, em família. É o trabalho de conscientização, né, das futuras gerações, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. É preciso revertermos essa lógica de que esses pequenos atos de corrupção de que eu falei anteriormente são normais, são naturais. Não são. Precisamos ter cada vez mais repulsa, ojeriza a esses pequenos atos para que possamos desenvolver no caráter, na personalidade desses futuros gestores, né, o sentimento de honradez, de dignidade, de respeito pela coisa pública, né? Então, acho que é um caminho, é um primeiro passo que precisa ser dado. E o segundo é no sentido de se envolver mais na questão do controle social, se envolver no acompanhamento das gestões. Nós temos uma legislação hoje que cada vez mais obriga o gestor a disponibilizar na internet essas informações. Então, é preciso que o cidadão se interesse mais por acompanhar, por fiscalizar, por controlar, lá na pequena cidade, aqui em João Pessoa, onde quer que seja, acompanhar o que está sendo feito, quais são os investimentos, no que é que o gestor está, ao que é que o gestor está se dedicando, quais são as prioridades que ele está escolhendo na administração e denunciar, obviamente, denunciar sempre que perceber irregularidades, que entender que de algum modo está havendo uma violação à lei. Os setores da sociedade civil, os setores organizados, precisam cada vez mais se envolver nessa questão do controle social para que contribuam também, junto com o Ministério Público, com os tribunais de contas, com o Poder Judiciário, enfim, com todo o sistema repressivo, contribua para que nós possamos combater com eficiência esse grande mal, não é, que aflige a nossa sociedade. E um dos canais de denúncia é o próprio Ministério Público. O próprio Ministério Público, as promotorias em cada município, em cada promotoria, em cada comarca, nós temos o promotor que atua na defesa do patrimônio público e ele está, sem dúvida nenhuma, de portas abertas, pronto para receber denúncias, investigá-las, apurá-las e, se for o caso, processar aqueles que praticarem atos de corrupção. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Cristina. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.